Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 12 de junho do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 2 do mês de Tammuz do ano 5781. Pela graça bendita de Hashem, chegamos ao sétimo dia da semana, o sétimo dia da nossa leitura da nossa paraxá semanal. A nossa paraxá semanal é de nome Korah, é a 38ª, e hoje nós estamos no sétimo dia da nossa Aliyá, a leitura diária da Torá. E daqui a pouco vamos então para a nossa sétima leitura, mais Mafitir, que é a leitura final da paraxá semanal. Baruch Hashem, mais um Shabbat, nós estamos aí vivenciando, honrando o Shabat, e isso é muito bom, podermos estar principalmente dentro do dia do Shabat, possamos aí na sexta-feira à noite, o sexto dia quando se encerra, entra o pôr do sol, e aí nós adentramos no sétimo dia da semana. E então, no pôr do sol do sexto dia, da sexta-feira, nós entramos no sétimo dia, no dia sagrado do Shabat. E então, nós temos aí o nosso Sidur de preces diárias, e aí nós temos então as nossas preces para o recebimento do Shabat. Pela manhã, temos aí as preces da manhã, para que nós possamos dar continuidade a honrar o Shabat, e à tardezinha, já próximo do pôr do sol, no momento do pôr do sol, nós fazemos a Havidalá, a separação do sétimo dia para os 6 dias comuns. E nesse sentido, nós então completamos o Shabat, em honrar o Shabat, e aí nós temos as nossas baterias recarregadas, para que nós possamos aí enfrentar uma nova semana com os seus desafios que vão se apresentar no dia a dia. Quando você começa a fazer a Havidalá, a separação do sétimo dia para os 6 dias comuns, então nós temos aí dentro dela o momento do Bessamim, onde nós fazemos então, nós aspiramos o bom cheiro, das ervas aromáticas, segundo os nossos sábios. Nesse momento da Havidalá, quando iniciamos o Shabat, Deus nos concede uma alma auxiliar para ajudar nesse recarregamento das nossas baterias, ou seja, fortalecer a nossa alma divina, engrandecer a nossa alma divina, e nesta ação a nossa alma divina se torna forte para poder honrar o Shabat. Com as bênçãos divinas, nós passamos então o sétimo dia para o início dos 6 dias comuns, a Havidalá, e é aquele momento em que esta alma adicional, segundo os nossos sábios, então ela retorna ao jardim das almas. E então, para que nós não tenhamos aquele vácuo na nossa vida espiritual, então ao aspirarmos, cheirarmos as ervas aromáticas, isso vem trazer uma mensagem para nós de um bom perfume, um aroma agradável, e isso daí faz com que a nossa alma divina não sinta vazio nem vácuo pela ausência desta alma adicional, e nesse sentido, então, a nossa alma divina, ela continua fortalecida para os próximos 6 dias comuns. E nesse sentido aí, é por isso que nós temos o nosso encontro diário com a Torá, a vivência diária com as nossas 7 leis universais, justamente para que a nossa alma divina, ela não venha enfraquecer, mas que ela venha se fortalecer. Então louvamos a Hashem, que em tudo, nos mínimos detalhes, ele pensou, ele idealizou e ele fez acontecer. Então, por isso, o Shabat é, de fato, um oásis no meio do deserto.
E é por isso que semanalmente o Eterno nos concede o Shabat, esse oásis no meio desse deserto, para que nós possamos ter aí um refrigério, um dia especial, onde nós possamos dedicar mais a nossa vida, a nossa prática, a honrar o Shabat. Nós estamos honrando a Hashem, estamos meditando nas preces para o recebimento do Shabat, as preces da manhã, o estudo da porção da Torá, né, mais as 7 leis universais, e nesse sentido, então, nós vamos fortalecendo a nossa alma divina. E a nossa alma divina, ela vai, de fato, né, coordenando o nosso corpo físico, que é aquele pá, que é essa casca que a nossa alma divina tem, esse corpo, que foi tomado da areia, né? Segundo os nossos sábios falam que não é muito correto falarmos, né, que fomos tirados do pó e o pó voltaremos. A forma mais correta é realmente nós falarmos, né, nós somos tirados da areia, né? Nós somos formados das areias do mundo inteiro. E, nesse sentido, como fomos tomados da terra, da areia, a terra, para lá que o nosso corpo físico tem que voltar. Por isso, volta à terra, né? E por isso que é importante nós termos esse foco aí também, para compreendermos isto. Porque Deus, quando ele foi formar o homem, o ser humano, ele pegou porções da terra de todos os 4 ventos do nosso planeta, norte, sul, leste e oeste, e aí ele formou então o boneco, e ali estava então um boneco de terra, e aí então quando ele soprou em suas narinas o fôlego de vida, então aquele boneco passou a ser homem vivente, alma vivente, e é por isso que nós somos tomados da terra, ok? E nesse sentido significa que, como o Eterno, ele realmente formou o homem de porções de todas as terras, dos 4 ventos do nosso planeta, significa também que ele pegou uma porção da terra ali, da terra prometida, de Jerusalém. Ele pegou uma porção da terra ali onde o Beit HaMikdash foi construído, ou vamos falar de uma forma ainda mais profunda, né? Ele pegou uma porção da terra aonde ficou e o localizado o Kadosh, Kadoshim, o Santo dos Santos, e ao pegar uma porção daquela terra, ele somou aquele boneco de terra e depois soprou então em suas narinas o fôlego da vida. E aí o boneco passou a ser alma vivente. Nesse sentido, significa que nós temos na nossa formação da nossa Kelipá, do nosso corpo físico, nós temos aí uma porção da terra santa. Então por isso, como diz, né, o Rabi Adim, naquela prece para esses dias da pandemia, onde ele cita ali uma das coisas na sua prece, tu que mantens com fidelidade o pacto com a humanidade. Então é tempo de trazer refrigério, trazer vida, trazer vigor, trazer salvação para esses dias de pandemia especificamente, que diz a prece. Então nesse sentido, só para recordarmos, né, que Deus ele mantém-se fiel ao pacto com a humanidade, o qual foi feito com Noé após o dilúvio. Então Deus mantém esse pacto. Então quando nós chegamos no 7º dia, o dia sagrado do Shabat, então ao honrarmos, nós precisamos recapitular todas essas coisas para que nós possamos dar a quem devido toda honra, toda adoração, toda glória e toda gratidão. Então, por isso, Shabat é um oásis no deserto, ok? Hoje nós estamos a 267 dias da nossa
do nosso ano 5781, e a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração, diz assim no seu ensinamento para conosco na tarde de hoje. A tarde com a Torá tem a graça bendita de trazer diariamente a gota de sabedoria do nosso Rebbe, e por isso falamos com toda certeza. Vamos ouvir o que o Rebbe tem para nós nesta tarde? Então ele diz assim, lembrando que nós estamos naquele grupo de 18 ensinamentos, que tem como título Entre a Mulher e o Homem, ou seja, entre a esposa e o marido e a esposa. E nesse ensinamento de hoje, o Rebbe diz assim, uma pequena frase, mas vamos ver a sua grande dimensão nesta pequena frase, que ele nos diz assim: uma boa esposa é aquela que faz seu marido querer as coisas certas. Ponto. Uma esposa, vamos repetir, né? Isso é muito bom, né? Uma boa esposa é aquela que faz seu marido querer as coisas certas. Muito bom isso, e muito profundo, né? Voltamos àquela questão que o rei Salomão nos traz lá em Provérbios, né? Uma mulher sábia edifica o seu lar, enquanto que a louca destrói o seu lar. E nesse sentido aqui, uma boa esposa é aquela que faz seu marido querer as coisas certas. Só recordando que nós estamos encerrando a nossa Parashá Korach, a grande rebelião de Korach, Datã e Avirã, e dentro desse sentido, estava no princípio da rebelião, além de Datã e Avirã, estava On. Só que depois você não escuta mais falar de On nessa rebelião. E segundo os nossos sábios, né, pela Mishnah, pelo Talmud, os sábios falam, né, que a esposa de On era uma esposa sábia. Era uma esposa excelente, e por ela ser assim, ela fez então seu marido querer as coisas certas. Então, segundo os nossos sábios, né, a esposa de On disse para ele: você não vai fazer parte dessa rebelião. Mas, né, o homem, né, como sempre, ele bate no peito e acha que é cheio da razão, sempre está com a razão. E então ele falou: não, lógico que eu vou, Datã e Avirã tá nessa fita aí, eu vou também. Não, você não vai nessa fita não, rapaz. Você quer prejudicar a nossa família? Mas quem disse que vai prejudicar a nossa família? Nós queremos a coisa certa. Como que vocês vão querer a coisa certa se quem colocou Arão como sumo sacerdote e os filhos dele como sacerdote foi Deus? Não viu lá na outorga da Torá, lá no Monte Sinai? Nós ouvimos a voz de Deus, nós vimos a manifestação do nosso Deus. Ele que confirmou a escolha de Arão e seus filhos. Você vai querer se meter nessa briga aí, rapaz? É briga de tubarão, deixa eles para lá. Vamos olhar por aquilo que Deus nos deu. Não, eles são meus amigos. Amigo que quer levar você para o buraco junto com a sua família, não são amigos. Esse tipo de amigo nós não precisamos ter. Né? Aí, como a mulher de On, ela foi muito incisiva, positiva, categórica, né? E falando com razão, com fundamento, né? Então isso daí deixou On realmente atordoado. A cabeça balançou para todo lado. E agora, o que eu faço? Essa mulher aí sabe o que está falando, sabe o que quer. Mas aí, para não parar dúvidas nenhuma, né? Então, a mulher, a esposa de On, tomou as devidas providências, né? Então, vou fazer com que o meu querido marido, ele realmente venha querer as coisas certas. Ok? Vamos lá, On? Vou preparar um delicioso jantar para você.
junto com esse delicioso jantar regado em vinho, muito vinho, e ela então preparou um jantar especial para o seu querido. E ele comeu, bebeu. Mas no dia seguinte tinha um encontro lá, Korah, Datã, Avirã, diante do tabernáculo lá no Michigan, o tabernáculo no deserto. E On, né, realmente com toda aquela atmosfera que a sua esposa preparou, aquele ambiente maravilhoso, esposa e marido, né, ele vai lá pensar em Datã e Avirã. Diante dele está a pessoa que ele mais ama, a sua esposa. Junto com ela estão os seus filhos, que ele mais ama. Ou seja, ele tinha tudo que ele amava, de bom e de melhor. Vai pensar em Korah, Datã e Avirã? Deixa eles para lá. E então ele se deliciou com o jantar preparado pela sua esposa e no dia seguinte não conseguiu acordar, né? E permaneceu o sono dos justos que a sua esposa preparou. E aí então, né, nós vimos aí o que aconteceu com Korah, Datã e Avirã, suas famílias e os que estavam aliados com ele. Por isso, o Rebbe, com muita propriedade, nos diz: uma boa esposa é aquela que faz seu marido querer as coisas certas. Baruch Hashem, pelas esposas sábias, pelas mulheres sábias do povo judeu, pelas mulheres e as esposas sábias que nós temos no nosso meio, Benei Noach, no Brasil e nos quadrantes dos ventos da nossa terra, né? Louvado seja Hashem por conceder, né, aos Benei Noach, mulheres e esposas sábias, né? Então, que cada vez mais isso seja realmente revertido em grandes bênçãos às famílias e ao próprio movimento Benei Noach Brasil e ao mundo afora. Por isso, as mulheres, seja realmente as bênçãos de Hashem. E aos varões, aos maridos, aos rapazes, né, os moços solteiros, os noivos e os que começaram uma vida, né, casados, os que estão casados, estes varões, né, que sejam também as bênçãos sobre as suas vidas, para que possamos aprender cada dia mais a ouvir um pouco mais as esposas, porque quando elas estão na sabedoria de Hashem, aí, é perca de tempo querer discutir com elas. Né? Elas tendo razão, já é difícil de discutir com elas. Imagine quando a razão delas está fundamentada na Torá, na sabedoria de Hashem. Aí, deixa para lá. Faz com que, semelhantemente, a esposa de On, né, participe de um ótimo jantar, né, em família. E vamos embora, vamos em frente. E não esqueça de um detalhe: os verdadeiros amigos são aqueles que não atrapalham, para os homens essa é a palavra, ok? Os verdadeiros amigos são aqueles que não atrapalham a sua convivência, harmonia e amor com a esposa e os filhos. Esses são os verdadeiros amigos. Fora isso daí, sai fora. É tudo traíra. Não leva a nada. Aliás, leva para o abismo. Leva para o buraco. Então, mas é meu amigo de muitos anos. Está atrapalhando a sua harmonia, o seu amor, a sua convivência com a sua esposa, seus filhos? Então não é amigo. Ou como diziam os antigos, né? Amigo da onça. É o amigo da onça. Cuidado, amigo da onça, né? Que realmente te arrasta para o fundo do buraco, fundo do abismo. E as mulheres, né? Que vocês não saiam, né, realmente da sabedoria divina, porque as mulheres na sabedoria divina são maravilhosas, né?
e isso é muito bom para o marido, para a família e no caso específico, né, para todo o nosso movimento Bnei Noach, Brasil e mundo afora. Ok? Baruch Hashem, vamos em frente. Esse nosso Rebbe não é fraco não, viu? Esse tzadik da nossa geração, esse líder da nossa geração é espetacular, né? Por mais que possamos elogiar, ainda é muito pouco a sua realidade, né? Do que ele de fato foi, é e sempre será. Baruch Hashem, vamos em frente então. Hoje nós estamos na nossa 7ª leitura, portanto nós vamos, com a graça bendita de Hashem, nós vamos encerrar então a nossa Parashá semanal Korach, e hoje nós estaremos então encerrando 95 versículos estudados durante a semana, e nós vamos concluir então 4.263 versículos estudados, lidos até aqui, desde o dia 17 de outubro do ano 2020. E amanhã vamos iniciar a nova Parashá semanal, né, que é Hukat, né, prescrição. E nós estaremos aí estudando na próxima semana 87 versículos. Baruch Hashem por isso. Graças damos a Hashem, né, pela Simone Cremonese que está aí presente, né? Deixa eu ver se eu... o Luiz Ribeiro, né? A Malu, lá do Distrito Federal, a Sara Bauer, lá do Rio de Janeiro, né? Quem mais que está aqui? A Luciana Rodrigues, de Marília, o José Hélio Tavares e a sua família ali de Silveiras, interior de São Paulo. Nós temos aí também a Carla de Costa, né, que é lá de Vila Velha, Santa Catarina, ok? Temos mais aí a Adriana Kamenzek, acho que falei certo, né, Adriana? De Batatais, né? Aqui interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, próximo a Franca, né? Batatais. Quem mais que nós temos aí? Deixa eu ver. O Luiz Ribeiro, já falamos. Então falei corretamente seu nome, Adriana Kamenzek, Baruch Hashem. Eu sou bom para trocar nome e inverter nome também, viu, gente? Então, quando acontecer isso daí, me perdoe. Temos aí o Roberval também, que está conosco aí, né? Baruch Hashem, né, pelas vidas, né? O Roberval Ribeiro, que está aí conosco, né? O Roberval, fala para nós aí qual a cidade sua aí, que passou batido aqui, eu não anotei o nome da sua cidade, ok? Fala para nós aí de onde você está aí, ok? Então, amados, nós temos aí pela graça Roberval Ribeiro, Volta Redonda, Rio de Janeiro, é isso, Roberval? Eu acho que achei aqui a anotação aqui, ok? Roberval Ribeiro, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Baruch Hashem, né? Mais alguém aí? O Pedro Fernando, aqui de Bauru, na nossa região, né? E falando em Bauru, amanhã, dia 13, o valor numérico da palavra amor no hebraico é ahavá, tem o valor numérico de número 13, né? Então amanhã, dia 13, né? Então vamos colocar aí o nosso dia de amor manifestado em Bauru e região, com a nossa reunião a partir das 10 horas da manhã, ali na rua 1º de agosto, na quadra 14, número 55, ali no salão de festa que nós ali alugamos para esta reunião, né? Então a partir das 10 horas até o meio-dia estaremos aí falando sobre os Bnei Noach, a Torá, as 7 leis universais. Estaremos falando sobre, né, o nosso guia Bnei Noach,
compilado pelo nosso Rav Yaakov Geranstadit, né? Estaremos aí falando sobre o nosso Sidur de preces diárias, né? Para aqueles que ali estiverem conosco nesta reunião, ok? Depois, né, ao meio-dia, nós teremos aí uma pausa, né, para que as pessoas possam fazer a sua alimentação, e nós retornamos a 1h30 para uma preparação para a nossa live à tarde com a Torá, a partir das 14 horas, né, horário de Brasília, que nós estaremos aí fazendo em Bauru a nossa live nesta reunião aí, ok? E a partir das 15 horas nós estaremos fazendo uma palestra sobre depressão mata, como vencer. Então nós estaremos aí trazendo, né, uma reflexão sobre a questão da depressão e principalmente, né, nesses dias que nós estamos vivenciando aí, infelizmente, né, com essa pandemia que veio aí assolar, né, o planeta todo, as contradições, né, que tem acontecido através desse tempo todo aí. Infelizmente nós entramos aí numa guerra, podemos até dizer, né, de uma certa forma, uma guerra biológica, mas uma guerra de informações e contra-informações. Você tenha por foco a seguinte questão. Preste atenção nisso. Não é uma questão de ser pró-político A ou B, mas a realidade dos fatos. A realidade dos fatos. Quando você vê esquerda, socialista, comunista defendendo X questão, tenha certeza que tem coisa errada aí. Tenha certeza disso. Porque a esquerda socialista comunista, ela odeia duas coisas fundamentais para o ser humano e para a subsistência do nosso mundo. Primeiro, Deus. Eles odeiam Deus. Tudo que se refere a Deus, eles odeiam. Segundo, família. O que é família, propriamente dito, eles odeiam. Então, a questão é a seguinte: se esse povo e os seus políticos odeiam essas duas bases da sociedade, da humanidade, por que você vai ser favorável a qualquer político que defende isso? E tem um detalhe, você pode até dizer assim: eu sou apolítico, eu não sou nem do A e nem do B, não sou nem da direita e nem da esquerda. Então eu só te falo uma coisa: quem fica em cima do muro leva pedrada dos dois lados. E quando a pessoa diz que não é nem A e nem B, no caso específico, então o negócio é o seguinte: você está demais nesse mundo. Você não serve para nada. Não existe essa questão. Eu sou isento. Eu só sou Deus. O único Deus. Baruch Hashem. Mas aí nós vamos entrar dentro da nossa lição, que é a nossa lição dessa semana. A nossa lição de Korach, Datan, Aviram, onde os nossos sábios trouxeram para nós, e nós vimos essa semana aqui, aquela simples questão sobre que Deus criou o mundo, segundo os nossos sábios, com a palavra rei, do alfabeto hebraico. Lembram disso daqui? Lembram disso daqui? Pensamento fala, representa a ordem espiritual. Ação representa o mundo físico.
Então, esta é a letra rei do alfabeto hebraico, segundo os nossos sábios, que foi criado o mundo, baseado nesta letra. Nós sabemos que Deus usou as 22 letras do alfabeto hebraico para criar o mundo e tudo aquilo que existe no mundo visível e invisível. E fundamentalmente o ser humano. Sabemos disso daí. Mas os sábios dizem que Deus baseou-se nesta letra para que todas as outras letras pudessem somar a ela para a criação do mundo visível e do mundo invisível. E por que a ação está aqui? Por que ela não tem essa ligação, ela não se une aqui? Porque a ação ela representa o mundo físico, o mundo que nós habitamos, o mundo de Asiá, o mundo inferior ao espiritual. E nesse sentido, significa que enquanto a ação nossa física, ela estiver nessa posição, a sua cabeça está inclinada em direção ao pensamento, à fala, ou seja, está inclinada, olhando, atento, observando, aprendendo para pôr em ação, em prática, o que ele aprende dentro do mundo espiritual. O que foi que os 10 espiões queriam fazer? E levou o povo a uma grande rebelião contra Moshe, Arão e Deus. Porque eles queriam que o povo ficasse no deserto. Então a ação física, a ação secular que os 10 espias queriam, era que o povo permanecesse no deserto, sem se envolver com o mundo físico representado pela terra prometida. Porque eles viram que, de fato, ao entrar na terra prometida, todos os milagres do deserto cessariam. A rocha não daria mais a água, as suas fontes de água. O maná não cairia mais do céu. Não haveria mais coluna de nuvem para protegê-los do sol escaldante durante o dia, e nem a coluna de fogo para protegê-los do frio à noite. Quando eles comiam a maná, então eles podiam pensar a fruta que quisessem, o tipo de alimento que quisessem, e aquele sabor estaria realmente no maná, e eles estariam se alimentando dessa forma. Então os 10 espias viram que ao entrar na terra prometida, eles tinham que labutar. Então, eles teriam que entrar no mundo físico, e dentro do mundo físico, eles teriam que ter uma convivência do mundo espiritual e do mundo físico, o mundo secular, o mundo material. Então eles queriam isolar. E qual é o propósito de Deus desde o princípio da criação? Transformar este mundo para ser o lar de Deus. E a lição que fica, se nós nos isolarmos do mundo, se nós nos isolarmos das pessoas, se nós nos isolarmos das diversas camadas da sociedade, nós não vamos cumprir o objetivo que Deus estipulou para nós. Nós não vamos cumprir a nossa missão. Então, isentão fica fora do plano. E outra coisa, amados, nós, Bnei Noach, ou seja, não judeus, nós estamos entronizados entre as nações. Aquilo, que nós somos dentro das nações, nós não podemos refugar. Nós não podemos pular para trás como caranguejo. É a nossa realidade. Você tem, diante das nações, você tem a sua obrigação de prestar o serviço militar, por exemplo. Você tem a obrigação
de fazer e comparecer para registrar o seu voto. E caso você não vai, você tem que justificar. Mas faz parte, mesmo que você diga, eu não vou votar em ninguém e vou justificar. Mesmo você fazendo isso, você faz parte do projeto eleitoral. Aí você vem aí com toda esperteza, né? Aquele jeitinho malandro. Não vou votar em ninguém, não vou comparecer. Vou justificar. Mas você está fazendo parte do processo eleitoral do mesmo jeito. Você faz parte da estatística eleitoral do mesmo jeito. Só que depois você é muito bom para fazer as suas bravatas, para ficar metendo a boca, seja quem for que estiver no poder. Aí você, né, veste a sua bravata, a sua braveza, para meter a boca e meter o pau, criticar naquele que está no governo. Mas você não é isentão? Você não tem o direito de falar nada. Você tem que ficar quieto e acabou, sofrer as consequências, sejam elas boas ou não. Mas mesmo assim, você justificando, você faz parte do processo eleitoral dos homens, das nações. Não tem como fugir. Entendeu? Gente, quando o salmista diz que nós precisamos louvar a Hashem com inteligência, ele está dizendo que nós não podemos ser burros. Nós temos que ser inteligentes. Ele nos deu a inteligência para que nós possamos realmente discernir o braço direito do braço esquerdo. Que nós possamos discernir que nós temos a liberdade que Ele, o Eterno, nos deu. E que a esquerda, com os seus projetos socialistas, comunistas, querem tirar a tua liberdade, te escravizar, te punir e te matar, caso você não faça o que eles querem. Então aí, você isentão, né? Não vota em ninguém, Patati não escolheu nada. Aí então a esquerda toma o poder, vem com seus projetos esquerdistas, socialistas, comunistas, e aí você vai ficar isentão de que jeito? Não, eu não sou nem comunista e não sou nem de Deus. Eu sou isentão. É assim que você vai agir? Ou seja, amados, o que nós aprendemos aqui dentro da realidade das nossas parashiot, as nossas porções semanais da Torá, a realidade ela é nua e crua. Moshe disse assim, nós precisamos entender tanto no campo espiritual como no campo físico, no campo secular. Moshe disse assim, ó, os que são, né, os que são a favor de Deus, postam-se ao meu lado. Os que são do outro lado, da esquerda, postam do outro lado. Porque a realidade é esta. Deus e quem é contra Deus. Ponto final. Então, por isso, nós precisamos ter a sabedoria para podermos agir de forma correta. Quando nós, né, falamos aqui várias vezes sobre Gideão, ele partiu para a guerra para poder defender o seu povo. Quando nós chegamos nos dias de Purim, com a rainha Esther, ou Hadassah, né, o seu nome original, nome hebraico, e temos aí o seu tio Mordecai, os judeus partiram para a autodefesa, ou a defesa para não serem mortos, né? O direito da defesa pessoal, né? A legítima defesa, justamente para não serem mortos. Se você cruza os braços, não sou nem
desta ou daquela, não sou nem A e nem B, você cruza os braços. Então, seja quem for que assuma o poder, ele vem com a burdoada e você simplesmente permanece de braço cruzado, leva a burdoada, pabum, tchau. Se nós, amados, lógico que nós temos que confiar primeiramente em Deus, não resta dúvidas. Mas se nós não lutarmos pela nossa liberdade, seremos escravos. E dentro dessa dimensão de lutar pela nossa liberdade, obviamente, em primeiro lugar, o nosso Deus, servir o nosso Deus, a Torá, os seus mandamentos e as 7 leis universais, não resta dúvidas. Mas nós precisamos discernir o mal. Nós precisamos realmente destacar onde está a malignidade desta ou daquela ação, desta ou daquela pessoa. Nós não podemos nos associarmos com o mal de forma alguma. Porque como que eu vou ser favorável a alguém que é contra Deus e contra a família? Então pense nessas coisas, reflita e realmente procure tirar verdadeiros ensinamentos. E a jornada monoteísta, ela não é para os covardes, ela é para aqueles que ousam não somente acreditar em Deus, na sua Torá, nas 7 leis universais, mas que tem a ousadia de viver a fé e lutar por ela. A nossa 7ª leitura de hoje está no livro de Números, capítulo 18, a partir do verso 21 até o verso 29, é a 7ª leitura, e do verso 30 ao 32 é o nosso Mafitir, a leitura final da nossa Paraxá, que nos diz assim: presentes para os levitas. E eu dei todos os dízimos de Israel aos descendentes de Levi, como uma herança em troca pelo serviço que eles realizam, o serviço na tenda da reunião. Os filhos de Israel não mais se aproximarão da tenda da reunião, de modo que eles não pequem e morram. Os levitas realizarão o serviço da tenda da reunião, e eles assumirão a responsabilidade por qualquer um que se aproximar dela. Esse é um estatuto eterno para as suas gerações. Os levitas não herdarão posses de terra juntamente com os filhos de Israel, pois eu lhes dei o dízimo dos filhos de Israel, que eles devem separar para Deus como um presente para os levitas, como uma herança. Assim eu lhes disse que eles não herdarão terra juntamente com os filhos de Israel. Deus falou a Moshe dizendo: fale aos levitas e diga a eles: quando vocês tomarem os dízimos dos filhos de Israel, que eu dei deles para vocês como sua herança, vocês separarão terumá disto para Deus, um dízimo do dízimo. A terumá que vocês separarem terão as mesmas leis como a terumá que os filhos de Israel separam dos grãos da eira e das primeiras uvas maduras da totalidade do lagar. Da mesma forma, vocês também separarão terumá para Deus de todos os dízimos que vocês tomarem dos filhos de Israel, e vocês darão a terumá a Deus, a Arão, o seu sacerdote. O acima, se aplica aos dízimos que vocês recebem, que já tiveram a terumá separada por seu dono. Mas de todos os presentes que vocês recebem e que não tiveram a terumá separada, vocês primeiramente separarão a obrigação de terumá do dono original para Deus, da melhor porção, a parte que será consagrada ao sacerdote, e então vocês separarão a sua própria obrigação de terumá do dízimo posteriormente. Versos 30 a 32, Mafitir. Diga a eles: quando vocês fizerem isto e separarem a melhor parte como terumá, isso será considerado para os levitas como uma produção totalmente permitida da eira
e como uma produção totalmente permitida do lagar. Vocês e suas famílias comerão disto em qualquer lugar, pois esta é a sua retribuição pelo seu serviço na tenda da reunião. Vocês não carregarão um pecado por conta disso, se vocês separarem a melhor parte deste. Não profanem a santidade daquilo que foi consagrado pelos filhos de Israel, e vocês não morrerão. E aqui nós encerramos então a nossa paraxá, ok? Comentando essa parte final aqui, segundo aquilo que nós podemos aprender com os nossos sábios aí, nós temos diante da palavra aí a questão dos presentes, né, com os dos filhos de Israel, portanto as 12 tribos. Eles separam os dízimos, vamos falar bem simples para todo mundo entender, né? Então eles separam os dízimos de tudo aquilo que lhes pertence, e assim eles fazem o quê? Eles entregam os seus dízimos aos levitas, a tribo de Levi, os sacerdotes, certo? E em seguida, a própria tribo de Levi, os sacerdotes, eles separam o dízimo do dízimo, que é o dízimo do dízimo é de Deus. Nesse sentido, quando eles separam o dízimo do dízimo, eles dão para Deus. Que forma que eles davam para Deus? Vamos voltar um pouquinho. Quando Deus ele estipula a tzedakah, dízimo, ofertas, quando ele estipula, ele faz com que as 12 tribos de Israel, elas separem os seus dízimos e entreguem para Deus. De que forma? Na pessoa da tribo de Levi, os levitas, os sacerdotes. A tribo de Levi não tem direito a tomar posse de nenhuma partícula de terra, da terra prometida, quando eles tomassem posse. As 12 tribos teriam as suas porções, a tribo de Levi não. Então a tribo de Levi não poderia dizer, essa porção de terra é nossa. Deus proibiu isso. Por isso Deus disse que os dízimos, a tzedakah, as ofertas das 12 tribos é para Deus, na pessoa do levita, a tribo de Levi. Mas ainda disso, Deus ainda diz para que, mesmo assim, a tribo de Levi, os sacerdotes, separassem o dízimo do dízimos. Então eles recebiam os dízimos das 12 tribos. Então, quando eles recebiam, eles iam separar agora o dízimo dos dízimos para entregar a Deus. O povo entregou a Deus para os levitas. Agora os levitas também têm que fazer a sua parte. Ou seja, agora os levitas vão fazer o quê? Eles vão pegar os dízimos recebidos, vão pegar o dízimo dos dízimos e vão também fazer a sua oferenda a Deus. E de que forma que eles entregam a Deus? Na pessoa do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Então, quando Cora vem protestar, né, e ele fala, não, os sacerdotes, eles podem ser os sacerdotes normalmente, mas sejam separados, eles não podem ter influência sobre o povo. Então, ele estava querendo separar os sacerdotes do povo. Isso daí traria o quê? Uma divisão totalmente contrária àquilo que Deus tinha já determinado, e depois desta questão de Cora, ele vem confirmar isso daí. Então, nesse sentido, Deus ele vem e confirma diante das 12 tribos de Israel que 24 presentes chamados dízimos ou tzedakah, Deus determinou que fossem separados para os levitas. 24 presentes que estão relacionados dentro dos dízimos de cada tribo, que são chamados de tzedakah. E esses 24 presentes, que são
estabelecidos pelas tribos para entregar a Deus na pessoa dos sacerdotes, os levitas. Também os levitas têm que agir da mesma forma. Eles separam o dízimo dos dízimos e fazem a sua oferta a Deus, entregando a Deus o dízimo dos dízimos na pessoa do Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Então vejam bem, amados, que realmente o dízimo, a tzedakah, ela é uma realidade. Dentro desse escopo aí, nós sabemos que hoje não existe aquela obrigatoriedade, né? Porque não tem o Beit HaMikdash, certo? E então fica aquela questão, faço ou não faço? Mas os sábios, eles vêm através dos milênios dizendo que quando alguém voluntariamente, com amor, traz a sua tzedakah, os seus dízimos, suas ofertas, para as coisas nobres, entre elas, cuidar do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado, do destituído, e essencialmente das causas nobres, que são exatamente o quê? Aquilo que está relacionado à sinagoga, às atividades da sinagoga, aos projetos sociais da sinagoga, as causas nobres, né, que nós temos aí como Benei Noach. Então nós temos a nossa sinagoga central, que é a Beit Chabad de Brooklyn, lá em São Paulo, com o nosso Rav Yaakov Gerenstad. Tem os projetos sociais, tem os projetos da própria sinagoga, temos os projetos aí entre eles, né, a minha letra na Torá, que é a Torá que está sendo escrita para os Benei Noach, certo? E mensalmente aí as pessoas estão contribuindo através de tzedakah, comprando uma letra da Torá. Pessoas que estão aí voluntariamente, né? Sem imposição, sem obrigatoriedade, mas a orientação sempre é tanto do nosso Rav como também dos emissários, as lideranças regionais, locais, né? No sentido das pessoas voluntariamente, com amor, com alegria, estarem aí contribuindo com os projetos, tanto da sinagoga sede, como também das comunidades regionais. Então isso daí é feito com amor, voluntariamente, com amor e com alegria, ponto. Ninguém vai ficar fiscalizando se você fez ou não fez, e se você fez, se foi de fato mesmo os 10% ou não foi os 10%, se foi menos, e se você não deu a sua tzedakah, e se você deu a menos do que a sua tzedakah, vai cair um raio na tua cabeça, a ponte vai cair debaixo dos teus pés, você vai cair no abismo e você vai para o esquinto dos infernos, como alguns segmentos religiosos por aí o dizem. Negativo. Não tem nada dessas coisas não, certo? Isso daí é uma ação pessoal, voluntária, movido com amor e alegria. E os sábios dizem, né, de fato, que a melhor poupança é aquela que é feita através de tzedakah. Porque os sábios dizem que Deus é tudo, tudo pertence a Deus, até a sua vida, até as suas posses, até o seu soldo mensal, tudo pertence a Deus, porque Deus é tudo. Então, se você tem alguma coisa, se você tem um salário, se você tem isso, tem aquilo, é porque Ele temporariamente deu a você para você administrar. E se você souber administrar, você vai multiplicar. Por isso que os sábios dizem que a tzedakah é o melhor projeto de poupança, porque aquele que o faz voluntariamente, com amor e alegria, né? Neste tempo hoje, segundo os nossos sábios, no mínimo, Deus restitui a cada um em dobro. Esta é a realidade.
Então, isso daí fica a critério de cada um, ok? Então, uma das formas hoje de nós podermos estar honrando o nosso Deus é exatamente nesse sentido também, né? Porque quando nós fazemos lá o nosso Shema, que nós fazemos o nosso Shema diariamente, os nossos sábios nos ensinam que quando nós falamos a Hashem com o nosso Shema, né? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Depois nós falamos o quê? Ve'ahavita et Adonai Elohecha bechol levavecha uvechol nafishecha uvechol meodecha. Que significa? Eita português! Vamos lá para o português. E amarás Adonai teu Deus com todo o teu coração, olha lá, com toda a tua alma, olha lá, e com toda a tua força. Coração e alma não precisa nem explicar, não é verdade? Agora, os sábios dizem que com toda a tua força significa com todas as tuas posses. Então você não aplica na obra, fica difícil de recolher alguma coisa, não é verdade? Não planta, quer colher o quê? Então aí fica uma vida, tanto espiritual como física, fica uma vida magrinha. Ok? Então, amados, nós temos que tomar cuidado em todos os sentidos. Nunca esquecendo que nós precisamos fazer de forma voluntária, seja o que for. Eu obedeço às 7 leis universais, eu me envolvo com o estudo da Torá, ai que beleza, ai que maravilha. Ok, maravilha. Mas na hora de amar a Deus com todas as tuas forças, ou seja, com todas as tuas posses, aí o que acontece? No bolso tem um jacaré, lá no banco tem uma onça brava, que quando você fala, bom, eu vou fazer uma oferta, aí então o jacaré começa a bater os dentes no seu bolso, no banco a onça começa lá a dar os seus berros, né? Aí você fala, não, isso não. Eu amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma. Com toda a minha força, só fico no físico aí, né? Vou para lá, vou para cá, falo, penso e boa, né? E falta ação, harmonia com a ação e com o pensamento e a fala, né? Vamos compreender cada dia melhor realmente o que é que Deus tem para cada um de nós, ok? Mesmo na nossa vida prática, né? Não esqueçam que saco furado não para em pé, não é verdade? Então, se as pessoas não contribuem para as obras, né? Para os projetos ou da sinagoga ou dos projetos regionais, né? De vento ninguém vive, certo? Estocar vento, se alimentar de vento, isso é uma coisa que não tem como, ok? Então, deixa para lá isso daí, não vamos entrar no detalhe. Então, amados, dentro desse escopo aí, né, o que o Eterno tem para nós é que a Torá agora registra os presentes para os levitas, em que as próprias posses do povo são dadas para manter os levitas, demonstrando uma conexão ainda mais fundamental entre o povo e os seus líderes espirituais. Então essa mensagem final da nossa paraxá, que os nossos sábios falam aqui, no pensamento da Hassidut. Então os nossos sábios do Rabat traz aí fundamentado na Torá este ensinamento dizendo, portanto, só lembrando, né? Portanto é uma expressão que significa conclusão. Ou seja, portanto, concluindo,
A Torá agora registra os presentes para os levitas, em que as próprias posses do povo são dadas para manter os levitas, demonstrando uma conexão ainda mais fundamental entre o povo e os seus líderes espirituais. Uma conexão, né? Uma conexão, comunhão, equilíbrio, harmonia, fusão. Ok? Se porventura, né, a sinagoga ou as comunidades regionais andam de forma pobre, né, esfarrapada, isso demonstra que não há uma conexão entre os líderes espirituais e o povo. Porque o povo ficou só a amar a Deus de coração e alma e esqueceu da tua força. Ou seja, por isso que se fala, né? Unidos somos mais fortes. Separados nós somos um reino dividido, quebrado. E isso não é bom. Não há prosperidade em todos os níveis. Por isso que Deus mostrou de forma bem clara que os líderes espirituais, o povo precisa aprender a cuidar deles, né? Não estamos falando, obviamente, de líderes que faz do seu povo escravos, ok? E nem daqueles líderes que vêm ameaçar o povo. Ou vocês fazem isso, ou tal maldição vai cair na tua cabeça. Não é por esse lado. Mas dentro da Torá, baseado na Torá e dos nossos ensinamentos dos nossos sábios, essa conexão entre o povo e as lideranças espirituais, ela precisa ser cada vez mais forte, real e presente, né? Nesse sentido, significa, como nós estamos encerrando aqui a leitura de hoje, né? O povo precisa aprender de uma forma sábia, com amor, voluntariamente, a cuidar dos seus líderes espirituais. Porque realmente, amados, não é fácil não. Não é fácil não, né? As lideranças que têm responsabilidade, compromisso com Deus e com o povo, realmente se desgasta muito e precisa cada vez mais estar envolvido nas questões espirituais, estudo, preparação, né? Precisa realmente de ser suprida as suas necessidades pessoais, familiares, materiais e por aí afora vai, para poder aí trazer cada vez mais um ensinamento de qualidade, né? E nós louvamos, né, a Hashem pela pessoa do nosso Rav Yaakov Gerenstad, pelo Rav Michel Tabassinik, pelo Rav Shimon Brand, que tem aí trazido alimentos realmente preciosos, valorosos. Graças a Deus que o nosso Rav Yaakov, ele tem aí realmente escolhido e nomeado emissários pelo esse Brasil afora, emissários aí maravilhosos, pessoas de confiança, pessoas comprometidas, compromissadas, responsáveis e que estão aí cada dia procurando realmente se aperfeiçoar no conhecimento da Torá, das 7 leis universais e aquilo que é pertinente a tudo isso, para poder trazer um alimento saudável para o povo, para os Benendoa. Então, por isso, amados, vamos nos conectar cada vez mais espiritualmente, fisicamente, financeiramente e materialmente. Isso faz parte do nosso Shema, isso faz parte de Ve'ahavitá, e amarás Adonai, e amarás o teu Deus, o nosso Deus. Ok? Um bom encerramento de Shabbat e uma boa separação entre o 7º dia e os 6 dias comuns. E com a graça bendita de Hashem, rogamos as vossas preces para o nosso encontro amanhã em Bauru, a partir das 10 horas da manhã, ali na rua 1º de agosto, na quadra 14, número 55, né? Então, Bauru e região, vamos se mexer, vamos sacudir a poeira e vamos estar presente lá na reunião. E pela graça bendita de Hashem,
amanhã diretamente lá de Bauru, a partir das 14 horas, hora de Brasília. Nós estaremos aí entrando ao vivo para trazer a vocês aí a nossa live, né? Diretamente de Bauru, ao vivo e a cores. Né? Bauru, a cidade sem limites, é assim que ela é conhecida. Então, por isso, né, Bauru e região, que temos aí o compromisso com a Hashem, através da Torá e das 7 leis universais, vamos fazer com que, de fato, né, venhamos honrar, né, o nome de Bauru, conhecido como a cidade sem limites, e vamos fazer que de Bauru saia, né, no bom sentido, né, a palavra da Torá e as 7 leis universais sem limites, né? Só para termos uma noção aí, né? Sem sombra de dúvidas, com todo o respeito que nós temos a você que está aí conosco, né, diariamente, né, à tarde com a Torá, e que você também, através do YouTube, vem curtir, compartilhar e etc e tal, né? Mas falando assim, né, sem limites, né, cidade sem limites, então a gente quer dar um exemplo, né, o casal, né, a Fátima e o Oswaldo Sato, que estão lá no Japão, outro lado do mundo, né? Eles estão lá, né, diariamente também, através do YouTube, curtindo, né, a tarde com a Torá. E também, né, lá do outro lado do mundo, né, a Fátima e o Oswaldo Sato têm enviado, né, a sua tzedakah, né, do outro lado do mundo. Eles têm entrado em conexão com a tarde com a Torá, e graças a Hashem, agradecemos a Hashem, né, por esse casal aí, que em nome deles, né, em nome deste casal, melhor dizendo, nós rogamos as bênçãos a todos os casais, né, que sejam eternos namorados, né, que dessa forma aí todos sejam abençoados, agraciados com as bênçãos divinas, e assim também todo, né, todo varão, toda varoa, todo jovem, né, todos os jovens sejam agraciados pela bênção de Hashem, e que nós possamos aí estar cada vez mais conectados e sem limites, levando avante a unidade e a unicidade de Hashem, e ombro a ombro com os judeus, preparando este mundo para ser o lar de Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.